Olá pessoal, um assunto hoje bastante interessante também, como é a matemática de uma maneira geral, né? É o assunto equação modular na reta, ou seja, resolver algumas equações modulares geometricamente. É preciso primeiro entender bem o seguinte: módulo de A menos B é a distância de A até B. Claro que é a distância na reta, né? Módulo de A menos B é distância de A até B, menos. Veja um primeiro exemplo. Resolver a equação módulo de x menos 2 igual a 5. A distância de x até 2 é igual a 5. Veja aí. A distância de x até 2 é igual a 5. Como é que é isso na reta? Você coloca o 2 no meio da reta, porque é a distância de 5 até 2. A distância de x até 2 é 5, veja lá. 2 está no meio. A distância desse número até 2 é 5. A distância desse número até 2 é 5. Observa que um está de um lado, outro do outro, do 2. Esse mais, o que significa esse mais? Que você vai somar 2 mais 5 para achar o x, e o menos 2 menos 5 para achar o x. Então veja bem, o x é igual a 2 mais 5. 2 mais 5, 7. E o outro x, 2 menos 5 dá quanto? Menos 3. E realmente as raízes são 7 e menos 3. Substitui o 7 lá. 7 menos 2, 5. Módulo de 5 é 5. Menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5. Módulo de menos 5 é 5. Não é interessante? Veja bem. Vai vendo os exemplos que você vai entendendo bem. Quem ainda não conhece esse assunto. Módulo de x mais 3 igual a 2. Primeiro, veja o seguinte. Que x mais 3, módulo de x mais 3, é o módulo de x menos 3. Porque menos não dá mais. Por que eu fiz isso? Para você lembrar que esse menos é da distância. A distância é sempre menos. Então, como é que você lê isso aqui? A distância de x até menos 3 é igual a 2. Olha bem. A distância de x a menos 3 é igual a 2. É menos 3 agora. Como é que você faz? Coloca o menos 3 no meio, x e x. Qual é a distância do 3 até o x, ou do x até o menos 3? A distância é 2, lá em cima fala que é 2. Então vai ficar, x é igual a menos 3 mais 2, menos 1. X é igual a menos 3 menos 2, menos 5. As raízes são menos 1 e menos 5. Coloca a raiz menos 1 lá na equação. Substitui. Menos 1 mais 3 é 3 menos 1, dá 2. Módulo de 2 é 2, verdadeiro. Coloca o menos 5, que é a outra raiz. Menos 5 mais 3, menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Então, realmente, conjunto de solução, menos 1 e menos 5. Veja esse terceiro exemplo, letra C. Módulo de 2x menos 3 sobre 2 igual a 4. Antes, porém, veja o seguinte. Veja que 2x menos 3 sobre 2, o módulo disso, é o mesmo que 2x sobre 2 menos 3 sobre 2. Não é, porque o 2 não é denominador comum, ele é o denominador do 2 e denominador do 3. Então eu desmembrei. Corta 2, x menos 3 meios, para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo nessa equação. Ou seja, a distância de x que eu quero até 3 meios é igual a 4. É o que eu escrevi aí embaixo. A distância de x até 3 meios é 4. Como é que fica isso? Olha lá em cima.
a distância de x até 3 meios é 4. A distância de x até 3 meios é 4. Como eu te mostrei, o número fica no meio e o x fica um de cada lado dele. Um à direita dele e um à esquerda dele. Então o x aqui vai dar quanto? X é igual a 3 meios mais 4. Quanto que é 3 meios mais 4? MMC 2. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11 sobre 2. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11 sobre 2. É o x. E 3 meios menos 2. O outro é 3 meios menos 4. X é igual a 3 meios menos 4. Quanto que é 3 meios menos 4? 2 vezes 4, 8. 3 menos 8. Menos 5 sobre 2. É o outro x. Conjunto de solução. Ah, eu escrevi sim. Eu achei que eu tinha esquecido. Conjunto de solução é 11 meios e menos 5 meios. Certo? Um minutinho. Vou virar a folha. Substitui para você ver. Substitui 11 meios. 2 vezes 11 meios. Corta o 2, fica 11. 11 menos 3. 8. 8 dividido por 2, 4. Módulo de 4 é 4. E o outro valor qual é? Esqueci. É menos 5 meios. Substitui o menos 5 meios aí, pessoal. 2 vezes menos 5 meios. Corta o 2, menos 5. Menos 5, menos 3, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Módulo de menos 4 é 4. Verdadeiro. Letra D. Módulo de x ao quadrado mais meio igual ao módulo de menos 2. Olha o que eu expliquei aqui. A mesma coisa. Aqui é mais, então menos, menos, certo? Para você lembrar que o número aqui é o que? Menos meio, porque esse menos é da distância. E o módulo de menos 2? É 2. Então a distância de x ao quadrado, agora não é x não. A distância de x ao quadrado a menos meio é quanto? É 2. Então tá lá, ó, menos meio no meio, x ao quadrado, x ao quadrado. A distância de x ao quadrado a menos meio é 2. Como é que fica? X ao quadrado, agora é x ao quadrado. X ao quadrado é igual a quê? Menos meio mais 2. Quanto que é menos meio mais 2, pessoal? 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3 meios. Está aqui no finzinho. 3 meios. Quer dizer que o x ao quadrado é igual a 3 meios. Vai ter que tirar a raiz, né, pessoal? X ao quadrado. Então o x é mais ou menos raiz quadrada de 3 meios. Certo? Agora veja bem. Vamos racionalizar esse denominador para você lembrar como é que faz. Tá bom? Racionalizando o denominador. Raiz de 3 meios é raiz de 3 dividido por raiz de 2. Então você tem um número irracional no denominador, você pega esse número, multiplica ele em cima e embaixo na fração. O raiz de 2 que está embaixo multiplica em cima e multiplica embaixo também. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Por quê? E raiz de 2 vezes raiz de 2 não é raiz de 4? Que é 2. E qual é a outra equação? A outra equação é x ao quadrado menos meio é igual a, ou melhor, x ao quadrado é igual a menos meio menos 2. Está aqui embaixo. X ao quadrado é igual a menos meio menos 2. Porque eu fiz com mais, né? Agora com menos. Essa soma não dá negativa, pessoal? X ao quadrado pode ser negativo? Não, porque vai extrair raiz quadrada de número negativo. Conclusão. X não pertence a R. Qual é o conjunto de solução? Mais ou menos raiz de 6 sobre 2. Pessoal, acabou meu tempo. Até o próximo vídeo. Obrigado.